Você sabia que o número de amputações de membros inferiores vem aumentando a cada ano? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a enfermeira estomaterapeuta e podiatra, que ela vai explicar várias dúvidas, vai tirar várias dúvidas para todo mundo que tem diabetes, porque o maior número de amputação é causado por diabetes. Então hoje a gente vai falar com a Gabriela Massa. Fica aqui com a gente. Enfermeira Gabriela Massa, formada pela Unifesp em enfermagem, especialista em estomaterapia pela Unitam, habilitada em podiatria pelo Instituto Stay Care, podoposturologia, isso, também pelo Instituto Stay Care, habilitada em uso avançado da matriz de fibrina pela Uniregen, membro do Departamento de Comunicação da ABEMPO, certo? Proprietária da Stay Care São Paulo, unidade móvel. Currículo vasto e tenho o prazer de estar com ela aqui. Tudo bem? Tudo bem, Flávia? Muito obrigada por você ter vindo, por ter aceitado vir de São Paulo para cá na correria depois de um dia inteiro de trabalho. Te agradeço a oportunidade de receber você aqui. A gente não se conhecia pessoalmente, a gente só ia falando por telefone, porque eu precisei de uma podiatra, que não é fácil a gente encontrar a podiatra, e a gente vai explicar logo o que é podiatria. Eu precisei encaminhar uma paciente para o podiatra e foi com ela, caí nas mãos dela, graças a Deus que a paciente caiu nas suas mãos e a gente conseguiu trabalhar junto sem nenhum empecilho e foi leve e está caminhando o tratamento. Então, te agradeço pela oportunidade, viu? Imagina, eu que agradeço. Eu fiquei super feliz do teu convite e é um prazer estar aqui e estar aqui falando em nome da podiatria. Isso é uma coisa que me agrada muito, me deixa muito feliz de estar levando isso para as pessoas, para todo mundo que está assistindo a gente, mas principalmente para dar essa oportunidade das pessoas conhecerem essa especialização. Ela é relativamente nova, então realmente muita gente não conhece, mas ela é muito necessária e é sobre isso que a ABEMPO, né, que é a Associação Brasileira dos Enfermeiros Podiatras, tem falado, tem levantado a bandeira e é por isso que a gente está aí nessa luta, né, do nosso reconhecimento, da nossa especialização, da nossa especialidade. Né? A gente tem super poucos cursos de especialização no Brasil, a gente tem maior número de habilitações que não são cursos lato sensu, que dificulta um pouco, né, o nosso reconhecimento no mercado, mas se Deus quiser temos aí grandes possibilidades da abertura de curso agora em São Paulo, então a gente está muito esperançoso por isso também. Exatamente, a gente tem essa dificuldade muitas vezes de mostrar para as pessoas o que realmente existe dentro da área da enfermagem, né? Porque os profissionais saem da faculdade sem saber que o leque para a enfermagem profissionalmente é muito grande. E a podiatria é um dos caminhos, né, que a gente pode seguir depois da faculdade. E porque a gente sai da faculdade querendo ser boa na técnica, né? Urgência e emergência, tem que trabalhar em hospital, que é extremamente importante. Não sei se você já trabalhou em hospital, teve a oportunidade, então você sabe como é importante essa experiência. E dali a gente vai conhecendo um mundo completamente diferente do que a gente viu dentro de uma universidade, que é fechada, um mundo meio fechado, né? Nem empreender ensinam a gente, que é uma coisa que deveria ter na grade, né, da faculdade, da universidade, ensinar o profissional a empreender. Afinal de contas, ele pode sair da faculdade e já ser um empreendedor, mas a gente vai aprendendo na pancadaria mesmo. E eu queria passar para vocês uma informação muito importante antes da Gabriela explicar o que é podiatria. Não é podologia, é diferente, que a gente vai explicar também qual é a diferença,
do podólogo e do podiatra, tá? Então, só essa informação vocês vão entender qual é a importância dessa profissão. Ela é estomaterapeuta também, assim como eu, então ela é especialista em feridas, em estomias, em incontinência urinária e anal, mas ela foi para um lado mais para as feridas também, pelo caminho que lhe foi dado, né, pelo homem em cima, segue esse caminho que é por aqui, é mais a ferida mesmo. Mas só para vocês terem uma ideia, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular mostrou que em 2020 o número de amputações diárias, todo dia, tem em média 75,64 amputações por dia no Brasil. Em 2021 subiu para 79,19, sendo um total de amputações, seja de pé, de perna e de desarticulações. O que é isso? É tirar o fêmur do quadril, desarticular o osso da perna inteirinha do quadril. Foram 56.513 procedimentos de amputação, juntando a amputação e a desarticulação. Em 2022, de 79,19 foi para 85 diário, em média. Sendo que dessas 85 amputações diárias, 20 amputações eram causadas por diabetes. Em 2022, o total no ano foi 31.025 amputações. Lembra que 56.513 foram em 2 anos. Em um ano só, 31.025, sendo que 10.940 diabéticos. Em 2024, 36.988, de 31 foi para 36.988. Aproximadamente, o número de amputações. Sendo que dentro desses números, o risco que o paciente corre, tanto durante a cirurgia, porque 10% desses pacientes vêm a óbito durante a cirurgia, 30% vêm a óbito um ano após a amputação, 50% a óbito no 3º ano da amputação e 70% de morte no 5º ano de amputação. É assustador, não é? É muito. É um dado que incomoda muito a gente, saber que o Brasil vem batendo recordes de amputação. A cada ano que passa, né, a gente bate recorde de amputação no Brasil. Isso é um dado muito alarmante e ter essa concepção, né, ter isso muito na cabeça de que o paciente, a partir do momento que ele fez a sua primeira amputação, seja ele de uma falange, de um dedo, de uma parte do pé, a gente sabe que a sobrevida desse paciente é até 5 anos para 70% dessas pessoas. Então, mais da metade dessas pessoas vão acabar morrendo no decorrer desses 5 anos. Então, isso é muito grave, isso é muito sério e a gente precisa começar a intervir, né, junto dessas pessoas para que a gente possa prevenir que essas pessoas tenham esse desdobramento tão ruim, né? O prognóstico disso tudo é muito ruim. Então é exatamente por essa causa que a gente luta tanto, né? A podiatria vem realmente para mudar esse cenário, quanto mais podiatras a gente tiver, mais pessoas a gente consegue atender e maior número dessas pessoas a gente consegue evitar evitar amputações, salvar a vida, né? Então, quantas vezes, né? Eu conto sempre um caso muito emblemático que eu atendi uma vez. O paciente chegou praticamente em choque séptico no meu consultório, quando eu atendia na prefeitura de São Paulo, e aquilo mexeu muito comigo, porque ele já estava em delírio, ele estava com 40 graus de febre,
né? Já tinha passado no hospital, o hospital tinha devolvido ele para casa, passou um remédio, não internou, e aí ele foi fazer o curativo lá no serviço. E aí quando eu cheguei para ele estava delirando de febre, né? O pé não estava legal, tava, né? Nada estava favorável ali. Aí eu virei para ele, eu falei, eu vou te mandar para o hospital. Ele, não, pelo amor de Deus, não Tadinho. faz isso comigo. Aí eu peguei a esposa dele, levei para fora do consultório e conversei com ela. Eu falei assim, você ama o seu marido? Aí ela falou, amo. Eu falei, então você vai levar ele agora para o hospital, porque eu não sei quanto tempo ele tem mais de vida. Ele precisa ser atendido agora. E assim foi. Ela levou ele para o hospital e chegando lá, ele já foi internado na emergência, já fizeram uma ressonância nele de emergência, que isso é raridade, né? No SUS a gente sabe, e já foi diagnosticado osteomielite e estava invadindo, e ele já tinha uma hiperemia ascendente bem importante, e todo aquele quadro que a gente já sabe, ele estava em sepsis. Tadinho. E aí foi, né, aberto o protocolo de sepsia, aquela coisa toda, e ele acabou amputando aí uma boa parte do pé, acabou amputando, se não me falha a memória, quinto, quarto metatarsos e outros, os ossinhos ali, os menorzinhos, eu não vou lembrar exatamente o quanto que foi, mas ele perdeu uma boa porcentagem ali do pé. Então, Do assim, pé. Então, é até triste falar isso, mas a sorte que foi apenas o pé, sim, né? Que foi uma parte do pé. Porque a gente sabe que a extensão de uma infecção dessa pode pegar a perna inteira e ter a necessidade de uma desarticulação, do paciente ficar internado numa UTI. Então, os gastos dos cofres públicos são enormes com pacientes com doenças vasculares, com feridas, né? E eles acabam desenvolvendo essas feridas, os pacientes diabéticos, exatamente por algumas questões que muitos desconhecem. Que a gente sabe qual é o prognóstico de um paciente com diabetes descompensada. A gente precisa deixar bem claro isso, porque a diabetes, ela pode não ter cura, entre aspas, mas ela tem controle. E a partir do momento que ela esteja controlada, que o paciente consegue manter a diabetes descontrolada, ele tem qualidade de vida. Ele não vai desenvolver as doenças secundárias à diabetes. exatamente. Né? E isso é muito importante dos pacientes saberem. E o que é a podiatria na fila do pão da diabetes? Conta pra mim. Então, a podiatria ela é uma especialidade que vem, o intuito é esse, né? Podiatra, né? O profissional que cuida do pé. Não é de pé de criança. E muita gente confunde, você acredita? Eu acredito. Eu mandei fazer um uniforme para mim e coloquei lá, estomaterapeuta e podiatra. Aí, tudo bem, quando chegou em casa e eu fui conferir o bordado, veio escrito pediatra. Aí eu falei, mas por quê? Eu não mandei escrito certo, podiatra? Aí, enfim, conversei lá e expliquei, olha, é podiatra, é uma especialidade nova. Ai, desculpa, não sabia. Enfim, né? Resolvemos, mudamos lá o uniforme, mas essa confusão acontece bastante. E é isso, trazer a nomenclatura, né, para as pessoas irem se habituando com esse nome, porque a partir de agora a podiatria não vai mais sair daqui, né, do nosso rol, da área da saúde, espero que da vida das pessoas. Né? E aí eu brinco que eu fui premiada, assim, porque eu fui trabalhar com 2 especialidades que ninguém conhece o nome até precisar. Exatamente. Então eu tenho que, antes eu só explicava o que era estomaterapia, hoje eu explico o que é estoma e o que é podiatria, né? Mas a podiatria é isso, né? A gente estuda os pés e membros inferiores de uma forma geral. E claro, né, o objetivo nosso é sempre a prevenção, mas a gente sabe que o mundo ideal não é, né? O mundo ideal seria esse, a gente, né, trabalhar só em prol da prevenção e não de tratamento.
mas no nosso cenário, visto os dados, né, exorbitantes e batendo recordes de amputação, a gente não consegue. E aí, né, claramente a gente precisa também tratar, né, de todos os problemas que tem nos pés, que acarretam, né, pelo diabetes, pelas doenças arteriais, por às vezes deformidades que as pessoas já nascem, de outras questões também, da hanseníase, que acaba deformando muito os pés, que também esse paciente é um neuropata, mas é diferente do diabético. Então a gente vem para trazer luz, na verdade, para esses casos, né? Porque a Uma gente... esperança, né? Sim. Para que o paciente tenha qualidade de vida de uma maneira com órteses, próteses, e você consegue ajudar esse paciente a evitar futuros problemas, né, com o material adequado para ele poder pisar com mais segurança. Sim, o que eu brinco, eu faço uma linha do tempo ali, né? O que seria o ideal, né? A gente começar sempre com a prevenção. Então, o que é a prevenção? A inspeção do pé, né? Todo mundo pode fazer isso, não é uma coisa que é privativa só do enfermeiro podiatra ou só do enfermeiro. Todo mundo deveria olhar os seus pés, né? Não vou dizer todos os dias, porque nós que não temos neuropatia, a gente tem sensibilidade, né? Então, qualquer coisinha diferente que a gente tem no pé, a gente sente. O neuropata não. Sim. Então, eles sim precisam olhar os seus pés todos os dias, mas às vezes a gente também dá uma negligenciada. Quando a gente vai ver, tem uma unha ali que está incomodando, um sapato que está pegando. Então, a gente ter esse olhar, então a gente precisa inspecionar os nossos pés, olhar interdigital para ver se não está ficando com umidade, né? Alguma unha que está descolada que vai gerar um fungo, que pode gerar um problema futuro. Então, a gente, né, esse é o primeiro passo, né, da podiatria que a gente trabalha. Então, sim, nós fazemos podoprofilaxia, sim, nós vamos fazer aquele cuidado, né, com as unhas mais especiais. O que é podoprofilaxia? Explica para as pessoas que são leigas. A podoprofilaxia é aquele atendimento onde a gente vai fazer o corte das unhas, a gente vai fazer o desbaste dos calos, né? A gente não tira a cutícula, porque a cutícula ela é necessária para a proteção dos pés, né? É uma barreira contra infecções, né? Bactérias, fungos. Então a gente usa a broca para desbastar, tirar o excesso dessa pele, que também o excesso dessa pele interfere no crescimento da unha, ajuda a unha a enrolar, então ficar com aquelas unhas... que aí o pessoal fala unha de caracol, né, que vai enrolando. Isso é um fator para uma unha encravar assim absurdo. Isso é um problema muito grave para o paciente diabético. Então é esse cuidado, né? A podoprofilaxia é esse atendimento que o pessoal confunde aí um pouco com o atendimento da podologia. É parecido, mas o objetivo é diferente. Então essa é a nossa grande diferença. Muitas vezes as pessoas procuram um podólogo mais por estética. E o nosso atendimento não visa a estética, por mais que fique um pé bonito no final, né? O objetivo não é deixar bonito, e sim deixar saudável. E a gente precisa explicar que o podólogo, a diferença do podólogo e do podiatra, o podólogo não necessariamente é enfermeiro. Não. O podiatra, ele é enfermeiro formado na faculdade, na universidade. Então, existe o enfermeiro, ele pode ser podólogo, como ele pode ser podiatra. Então, mas o podólogo não necessariamente é enfermeiro. E isso é importante porque o conhecimento de anatomia, fisiologia, farmacologia, todas essas disciplinas que o enfermeiro tem na faculdade, muitas vezes o podólogo não tem no curso técnico que ele faz. Mas tem podólogo aí que manja muito, que sabe muito, e que a gente tem que tirar o chapéu para eles, né? E que não é enfermeiro. Mas a experiência faz a gente ter conhecimento e prática, né? E saber o que vai dar. Ser bom. Sim, com certeza. É isso que você falou, né? O podiatra, ele é isso, ele é um enfermeiro que foi fazer a especialização. O podólogo, ele não muitos deles não são enfermeiros, né? Até tem alguns por aí que fizeram enfermagem e hoje atuam como podólogos, né? Mas dentro da podologia a gente tem um leque, né? Eles estão brigando muito
pelo registro, eu esqueci a palavra. Como terapeuta? Não. Não? Peraí. Eles, pela regulamentação da profissão. Por quê? Hoje, quem é podólogo? Pode ser a pessoa que fez um curso de 1 dia, de 5 dias, de 2 anos, Entendi. de 5 anos. Não tem não é como a enfermagem, que né, o MEC reconhece o enfermeiro que cumpre esta carga horária, com esta prática, com esse material teórico. E isso começou a ficar meio perdido até para eles, porque hoje a gente já tem, né, a faculdade, né, o curso, o bacharelado de podologia. E aí, como que eles se diferenciam no mercado, né? Então, eles têm o nome, alguns, né? A gente já vem começando a ouvir os podologistas. Então, o podologista é quem fez a faculdade de podologia e o podólogo é quem tem o curso técnico. Ah, que legal! Então, eles estão também batalhando por isso, é o que você falou. Tem muitos podólogos maravilhosos por aí, que fazem, inclusive, até algumas coisas que nós da podiatria fazemos, que é a parte da ortoplastia. Né, a gente aprende com eles também podem aprender muito com a gente. Essa troca eu acho sempre muito válida. Eu mesmo, né, me apoio, já fui fazer alguns cursos de pessoas, de podólogos que atuam em diferentes áreas, porque é a técnica que eu gostaria de aprender, que eu vi que funciona para eles e que pode funcionar para mim também, né? Então é aquilo que eu sempre penso, que eu posso agregar para os pacientes. Eu não vou abrir mão disso, de aprender, de ganhar conhecimento por conta disso, né? Então a gente não pode ter esse limite. Me diz uma coisa, o que é podoposturologia? A podoposturologia é a ciência que estuda a nossa postura mediante aos nossos pés. Então, como que isso acontece? Numa pessoa que não tem neuropatia, os nossos pés possuem alguns, como se fossem botões de sensibilidade, que eles dão alguns comandos para o nosso cérebro em relação à nossa postura. E através desse estudo, né, quando a gente vai fazer a avaliação postural do paciente, a gente faz uma análise, né, da pisada desse paciente. Então a gente vai entender aí se a pisada desse paciente é pronada, é supinada, é neutra, e isso interfere muito aonde esse paciente faz pressão com o pé. Então a gente, né, precisa se apoiar nisso. Então a gente vai observar joelhos, se os joelhos são em varo ou em valgo. Se esse paciente tem as curvaturas da coluna, como elas estão. Então, por quê? Porque tudo isso a gente pode resolver com uma palmilha podopostural para corrigir a postura das pessoas através de alguns elementos que a gente põe na palmilha. E você fala assim, isso deve ser bruxaria, não funciona. Gente, funciona. Funciona porque eu sou a prova viva disso. Eu machuquei a coluna trabalhando, começou a puxar o meu lado esquerdo do ciático, inclusive eu travei a coluna, fui para o hospital, tomei remédio, enfim, e foi muito próximo de quando eu fiz o curso. E eu não falei para a professora. E aí chegou lá, ela fez a minha avaliação, né, para eu fazer a minha palmilha, que é uma coisa que a gente faz no curso. Então ela viu lá as minhas curvaturas e ela perguntou, Gabi, você sente dor no quadril? Eu falei, no quadril não. Ela falou, você sente dor no ciático? Eu falei, sim. Então ela falou, no esquerdo, né? Eu falei, como você sabe? Ela falou, o seu quadril tá rodado pra a esquerda. Aí eu, ok, mas a sua escápula tá pra direita, então a sua coluna está em torção. Isso faz pinçar o nervo, o ciático, e é por isso que você tá com dor, por isso que você tá puxando a perna e tal. Então vamos fazer a sua palmilha com esse elemento que você vai melhorar. 3 meses que eu usei a palmilha, nunca mais eu tive dor. Pois é. Então, assim, resolve. E é coisa que, assim, às vezes a alteração que o paciente tem, a gente põe o elemento, né, pede para ele zerar lá a postura, e quando ele sobe, ele já sobe diferente. E quando a gente vai medir, é na hora, ele não tem erro. Você faz a medida das curvaturas da coluna, a gente já tem retificação. Então, assim, imagina se ele usar a palmilha todos os dias. Então, a gente precisa muito desses conhecimentos, e quem deu esse curso para mim, quem é a minha professora, que eu amo de paixão, é uma fisioterapeuta. Olha que legal. E ela só dá aula para enfermeiros. Ela não curte dar aula para fisioterapeutas,
porque ela fala que eles não valorizam tanto essa área e ela está muito voltada para a área do cuidado dos pés, ela tem projetos, né? Ela está fazendo o doutorado dela na parte de cuidado com os pés, dessa parte toda, então ela resolveu voltar a carreira dela para isso, para a enfermagem. Então é uma fofa, eu adoro muito ela. Que legal isso. E é extremamente importante. O dia que todo mundo entender que o corpo está interligado, do cabelo até o dedão do pé, com certeza, né? E entender que, poxa, o pé é o lugar onde a gente carrega o peso todo do nosso corpo em cima dele, né? O dia inteiro. E a gente precisa tomar muito cuidado com eles. Agora, uma coisa que a gente, com esses dados que eu trouxe aqui no começo do podcast, o pé diabético, que esse é o nosso tendão de Aquiles, né? É um desafio para a gente que cuida de ferida e cuida de pacientes diabéticos, o pé diabético. O pé diabético, ele é cheio de segredinhos, ele esconde várias coisas ali que, se a gente não prestar atenção, principalmente o paciente, passa batido e ele vai levando a vida dele com aquelas deformidades e não se atenta que ele percebe que o pé dele está esquisito, mas é a idade, eu tô ficando velho, isso é assim mesmo, e aquilo só tende a ir piorando. O que você, como podiatra, orientaria para os pacientes que têm diabetes, o que prestarem atenção nos pés dele? O que eles têm que observar conforme vai passando o tempo? O que vai acontecendo de mudança nos pés dele? Para que ele se atente e procure um profissional o mais rápido possível, principalmente um podiatra, que vai fazer uma podoposturologia, né? Desse pé, desse paciente, e ver aonde ele está pisando com mais pressão ou menos pressão. Explica quais são os sinais e sintomas que o paciente diabético tem que prestar nos pés. Bom, então vamos lá. Uma das coisas que a gente mais pega das causas de feridas, de amputações, são as unhas. Unha encravada. Então, a unha encravada, ela pode acontecer por, basicamente, eu falo, são 3 causas, assim, são as mais comuns. Uma, calçado inadequado, e aí a gente vai falar o que é um calçado inadequado. A própria pisada, e às vezes é o próprio formato da unha da pessoa, que já nasceu, ela já tem um formato que não é muito favorável, e aí no decorrer da vida ela acaba, né, esse formato acaba acentuando e provoca a unha encravada. Ou às vezes as afecções das unhas, então o paciente tem micose nas unhas, então a micose ela vai deformar a nossa unha, ela vai mudar o formato, ela vai mudar a espessura, e isso é um grande problema. Né, o apinhamento dos dedos. Então, quando a gente começa a ter os dedos sobrepostos, né, um dedo encostando no outro, a unha esbarrando ali no dedo do lado, isso causa lesão também. Outra deformidade que a gente vê bastante são os dedos em garra, né? Então, assim, no decorrer da vida, todo mundo vai ter alteração nos pés. Todas as pessoas vão ter. Você, eu já tive, eu já enxerguei mudança no meu próprio pé. E eu olhei um dia e fiz assim, opa, meu dedo não era assim. E tá ficando, né? Porque o nosso pé, ele é um órgão adaptativo, né? Antigamente, quando a gente não usava calçado, a gente pisava, né, em N superfícies, né, irregulares. Então, o nosso pé, ele se adaptava às superfícies que a gente estava pisando. E aí, né, veio a civilização, a gente começou a usar calçado e essa parte de adaptação foi sendo perdida. Então, a gente perdeu um pouco essa capacidade de adaptação dos pés. E aí, o nosso pé ficou preguiçoso, né? Ele acabou se acostumando a pisar em terrenos mais planos, dentro do calçado, que é mais plano também. Então, a gente vai perdendo a força da musculatura do nosso pé no decorrer da vida.
E isso vem trazendo as alterações. Então a gente vai percebendo que o pé ele vai perdendo o arco, então o nosso pé ele tem o peito do pé um pouco mais alto. Quando a gente vai chegando numa certa idade, a gente já pode perceber que ele já está mais baixo, né? Os dedos começam às vezes por a gente usar alguns tipos de calçado, os dedos começam a entortar para alguns lados. Muitas pessoas desenvolvem a famosa joanete por conta de calçado inadequado, então aqueles calçados que tem o bico muito fino, ou às vezes nem o bico fino, mas só do calçado ser mais afunilado na frente já traz essa compressão com os pés. Então a gente fala hoje, né, a gente estamos tentando implementar o termo de calçados amigáveis aos pés, que são calçados que você coloca o seu pé dentro e você não sente ele apertar, ele conter o seu pé. Isso é muito difícil, porque a gente precisa do apoio da indústria, né? É igual o pé de bailarina, né? Sim. Como que cabe o pé da bailarina naquela sapatilha tão fininha? É porque, né, o pé tá todo apertado ali, elas têm bastante calo, joanete, unha que perde. E é um problema, porque tem que caber o pé dentro do calçado. E a gente tem que mudar essa concepção. É o calçado que tem que caber no pé, Exato. E não o pé no outro calçado. que hoje vem atrapalhando bastante e formando bastante calo, essas rasteirinhas. É incrível como vem senhoras aqui no consultório com calosidade nos dedos, na sola do pé, na paciente diabética, quando ela fala dedos em garra, ele faz isso aqui com os dedos, com o passar do tempo, tudo isso também causado por uma neuropatia, né, diabética. Então ele se deforma, a região da sola do pé acaba se deformando, fica mais, o osso fica deformado, né? E os dedos fazem isso daqui e começa a fazer pressão quando anda. Então a ponta dos dedos do pé começa a fazer calo na ponta dos dedos do pé. E isso, uma rasteirinha, praticamente você pisar no chão. Sim, sem sapato. exato. Então, no caso dos pacientes diabéticos, e aí a gente associa isso sempre à idade, a gente vai ter um quadro que eu sempre avalio isso nos pacientes, eu sempre vejo, porque é um fator, e até mesmo na gente. O pé não é uma região que a gente tem muita gordura, porém a gente tem os colchins gordurosos do pé, que são aquelas almofadinhas que a gente tem exatamente na cabeça dos ossos, que a gente sabe, né? Então, para as pessoas, né, leigas entenderem, quando a gente aperta o pé, a gente sente as bolotinhas dos ossos ali. Essas são as cabeças dos nossos ossos. E o nosso pé ele tem ali uma proteção de gordura, né, nessa região exatamente para isso, para amortecer e não deixar dar o calo. Com o passar da idade, normalmente esse colchim vai deslocando e ele vai sendo empurrado para frente e acaba expondo a cabeça dos metatarsos, que são os ossos, e ele passa a ter um atrito mais próximo ali do solo, porque não tem aquele colchim, aquela gordura protegendo, e aí ele acaba subindo também os dedos, porque esse colchim ele é deslocado para frente e ajuda a envergar ainda mais os dedos aí, deixar em garra. E realmente o que você disse é um fator muito importante para a lesão. A partir do momento que o paciente ele troca o lugar de apoio, porque o pé, o dedo, ele foi feito para a polpa digital do dedo estar em contato com o solo, porque ele faz parte da distribuição do peso quando a gente faz a pisada. Uma vez que ele começa a receber o atrito em outra região, aí já fica mais para a cabeça ali do dedo nas pontas, a gente tem, normalmente faz calo e a gente começa a impactar a unha desse paciente. Porque ela está em atrito com o solo o tempo inteiro, então eles começam a ter aquela paroníquia, né? Aquela infecção na matriz ali da unha. Na cutícula, né? Ali. Exatamente. Ou às vezes não faz a infecção, mas faz bolha, né? Aquela bolha, ou às vezes faz aquela bolha com sangue, daí hematoma por baixo da unha. E aí começa a desenrolar, né, todo um quadro que a gente sabe que vai parar numa ferida, numa amputação. E é exatamente isso que a gente não quer que aconteça. E isso, às vezes, a gente não consegue barrar, né?
Às vezes o paciente que chega pra gente já é o paciente que já tem essa deformidade instalada, então a gente precisa avaliar duas coisas. Se essa deformidade ela já é fixa ou se ela tem mobilidade ainda. Existem pacientes que a gente Que conseguem que voltar. a gente estica o dedo e ele consegue esticar de Certo. volta. Isso é muito positivo. É. Agora, quando o paciente já tem a deformidade fixa ali, rígida, que a gente não consegue mais voltar esse membro para o lugar, ali é o pior caso. E a gente pode resolver os dois casos com a ortoplastia, que é a confecção da órtese de silicone, né? A gente molda ela específico para o pé do paciente, visando ali realinhar os dedos, tirar regiões de atrito. Então o dedo ali que está fazendo o calo, a gente vai proteger ali com um silicone mais macio, né? É o shore que a gente fala do silicone, né? Com um shore menor, que ele vai ser como eu não consigo explicar, definir isso, mas ele é mais macio, ele faz Mais flexível. ele faz mais absorção da pressão ali, mas ele também se desgasta mais rápido porque ele é mais macio mesmo. Entendi. É diferente do silicone, que é um pouco mais rígido, que ele vai absorver a pressão, mas assim, dependendo se ele está muito rígido, ele machuca a região que a gente quer proteger. Então a gente também tem que saber escolher o silicone para determinar Próprio, né? para determinadas partes. Por exemplo, eu faço muito isso. Eu faço a órtese com silicone mais rígido para dar estrutura, e em algumas partes eu retiro esse silicone mais duro e preencho ele com silicone mais macio para adequar aquela região pontual ali no pé do paciente. Então isso é uma atuação do podiatra muito importante, que a gente deve, inclusive, né, atuar para ajudar esses pacientes. E aquilo, né? O que não tem solução, a gente dá um jeito de melhorar, né? O que a gente não consegue resolver, que seria cirúrgico, a gente consegue arrumar uma solução paliativa, mas que vai trazer tanto ou mais qualidade de vida para o paciente. Mesmo porque evita problemas futuros, né? É isso que é interessante a gente deixar claro para os pacientes, para as pessoas. Aí, às vezes a pessoa fala, poxa, mas quanto será que custa uma avaliação dessa? Quanto custa o seu pé inteiro? Sim. Quanto custa você não precisar amputar o seu pé? Quanto custa você ter a integridade do seu pé ali, do seu corpo, né? Num todo? Porque no momento que a gente está vivendo no dia a dia, a gente não para pensar nisso. Porque se você tem esse cuidado preventivo, você está gastando esse dinheiro para um cuidado para prevenir problemas futuros, amputações, feridas, problemas na coluna. Você está evitando que isso aconteça. Você está gastando para isso, porque se acontecer o pior, o gasto vai ser muito maior. E além do gasto financeiro, é o gasto emocional. Sim. Porque, vamos colocar um exemplo. A pessoa não cuidou, não teve essa prevenção e evoluiu para uma amputação abaixo do joelho. Ele vai ter, primeiro que ele passou por um monte de profissional, gastou um monte de dinheiro com medicação, com consulta médica, com curativo, com antibiótico, com um monte de coisa, ele gastou um monte. Aí ele acabou indo para uma amputação. O gasto emocional que ele vai ter vai ser 3 vezes pior do que o gasto financeiro que ele teve. Aí vem a reabilitação. Ele vai ter que se adaptar àquela nova condição. Sem dizer que a gente sabe que existe pessoa que tem a dor fantasma, que aquele membro que foi amputado continua doendo. Ele não tem o membro, mas ele tem a dor. Que é mais um sofrimento ainda e mais gasto para você poder tratar essa questão. Sim. E aí vem a questão da prótese. Que se o SUS te oferecer e ela vier certa, porque eu tenho um paciente que eu cuidei dele no hospital, ele teve amputação do membro, isso faz pelo menos
15 anos, ele ainda luta para conseguir a prótese no SUS. Ele conseguiu, veio errado, voltou, veio errado, voltou, veio errado, voltou. 15 anos nessa luta. E se você não conseguir pelo SUS, você vai fazer particular. Quanto custa? Então, a gente precisa pensar que a prevenção é o melhor caminho sempre, né? Os pacientes diabéticos, eles têm uma dificuldade maior para a cicatrização? Tem uma dificuldade maior. A gente sabe disso. Ah, é por causa do excesso de açúcar no sangue? Não, não é pelo excesso apenas de açúcar no sangue. É pelo problema cardiovascular que esse paciente tem. Então, quanto menos capacidade de sangue e oxigênio chegar no membro, né, vai ser mais difícil a cicatrização. E o paciente com diabetes, ele tem doença vascular. As paredes dos vasos, por causa do excesso do açúcar do sangue, ficam doentes, ficam inflamadas, então dificulta a circulação do sangue ali e a chegada de oxigênio, né? Só que tem uma coisa que os pacientes diabéticos não se atentam e ficam rodando de médico em médico, vai no ortopedista, vai no fisioterapeuta, vai em tudo quanto é médico, para entender o porquê que os pés e as pernas doem e tem choque. E eles ficam lutando com essas informações, porque aí toma anti-inflamatório aqui, faz acupuntura, faz 10 sessões de fisioterapia e aquilo não passa. Não passa, por quê? Porque existe uma doença chamada neuropatia diabética, que os sintomas são esses, né? Dor, formigamento, sensação de choque, o membro fica mais frio, Sim. não é tão quente, ajuda na deformação ou deformidade, que agora... Acho que o processo é a deformação, né? A Ajuda a deformidade deformar, né? Ajuda a deformar o pé desse paciente, com certeza, causando todos esses problemas que você explicou agora, que é extremamente importante e que em alguns casos dá para resolver, né? E que por causa disso, as maiores causas de feridas em pés diabéticos é por causa da neuropatia diabética. Eu tenho um paciente aqui, graças a Deus ele teve alta, consegui. Ele tem o pé de Charcot, que é um tipo de pé, né, de deformidade que causa no pé do paciente diabético, que também a gente chama de pé diabético, é o pé de Charcot, e a pressão errada no osso daquela região que ficou deformada formou um calo. Só que ele, por ter neuropatia diabética, eu posso apertar o pé dele, beliscar, enfiar agulha, fazer o que for, ele não sente o pé, não sente nada de dor. E ele pisou num negócio, no ralinho de ferro, no banheiro na hora de tomar banho. machucou O calo. E ele não percebeu. E aí ele só foi perceber dias depois, porque a meia branca começou a aparecer sangue. E aí ele pediu para a esposa olhar embaixo do pé dele, porque ele com a obesidade não consegue ver embaixo do pé. A esposa viu e falou assim, tem um calo aqui e tá machucado. Conclusão, quando ele me procurou, aí nós tivemos que remover esse calo para poder começar a cicatrizar. Só que o que acontece? Motorista de voo escolar. E era exatamente no pé direito, freio, acelerador. E bem no meio, bem aonde ele pisa. E tudo isso foi dificultando esse tratamento. E aí, para ajudar, por isso que a gente bate na tecla, né? Controle a diabetes. E o controle da diabetes não é só tomando remédio, gente. Você concorda com isso? Completamente. Porque
A qualidade de vida, a alimentação é o foco, qualidade de sono, atividade física. Quanto menos você fizer isso no começo, né, que descobriu a diabetes, lá na frente você não vai conseguir fazer mais. Exato. Uma coisa que você falou, que eu vou pegar o gancho, que eu achei muito interessante, né? Você falou, porque daí o paciente vai tomar muito remédio e vai no especialista, vai no médico, vai em todos os profissionais. A podiatria, ela tem, não é que o objetivo dela é esse, mas a gente acabou se pautando em cima de terapias não medicamentosas. Então isso é uma coisa que para mim é muito importante de trazer, porque assim, nós não somos mais um profissional que vai enfiar um monte de remédio no paciente. Não, pelo contrário, tudo que a gente faz, todas as nossas medidas, dificilmente vai envolver algum medicamento. Né? Então, até o tratamento dos fungos a gente prioriza para tratar com PDT, que é a terapia fotodinâmica, né, com laser, com uso de metileno, com uso de óleo essencial, com alta frequência. Né? Então, a gente associa todas essas técnicas, né, para tratar o fungo do pé do paciente, que muitas vezes o tratamento é o que? Medicamento. Exato. É o que? Antifúngico via oral. E antifúngico via oral é um problema pro rim, pro fígado. Detona rim, detona fígado, detona estômago. Exato. Né? Então essa parte é bem, eu acho bacana da gente trazer para as pessoas entenderem, né? Que assim, não venham com esse medo, porque a gente não vai fazer isso para vocês. Exatamente. E uma coisa que você também falou que eu gostaria muito assim de pegar e já ir pontuando para as pessoas, né? Então assim, a neuropatia ela é um problema muito grave, mas antes da gente falar da neuropatia, a gente precisa falar do diabetes. O diabetes, ele é uma doença sistêmica. Exatamente. Ele não é só o pâncreas ali que parou de secretar insulina. Então não é só o açúcar alto no sangue, ele é uma doença que vai afetar o nosso corpo por inteiro. Então a gente tem perda da visão ou a redução Exatamente. dela, a gente tem redução do paladar, a gente tem redução da audição, a gente tem redução do tato, a gente tem redução ou perda da sensibilidade da bexiga. A gente tem perda da função renal, a gente tem os problemas vasculares, então principalmente problemas cardíacos e problemas arteriais, porque a parede das artérias, né, tudo que é músculo vai perdendo a força contrátil. Exato. Né? Então as artérias vão ficando mais rígidas, aí ele começa a ter pressão alta. Então entender que o descontrole dessa doença vai levar a N situações, a N comorbidades, né, que são agravos dessa própria doença, que muitas vezes não é reconhecido como agravo da doença, do tipo, o paciente tem diabetes e tem pressão alta. Ok, mas essa pressão alta já existia ou veio depois do diabetes? Exatamente. E a junção das duas é um desastre, não certa, né? Exato, mas é importante pra gente, pro paciente, né, pro portador da doença, saber da onde que tá vindo. Por quê? Então, se ele teve a pressão alta depois do diagnóstico de diabetes, muito provavelmente é secundária diabetes. Que é secundária, e isso significa que ele tem um risco cardiovascular aumentado. Sim. Então, ele tem um risco de ter um infarto muito maior do que um paciente. Um AVC. Exato. Então... Exatamente, é o que eu costumo falar para os pacientes. E volto a dizer, pode não ter, entre aspas, cura, mas tem controle, assim como a hipertensão. Né? A gente Sim. Precisa, não é para botar medo nos pacientes, mas a maior dificuldade, a gente veio uma nutróloga aqui, a gente estava conversando sobre isso, e todos os profissionais que vieram aqui bater esse papo comigo, relataram a mesma coisa. O mais difícil para as pessoas é a mudança do estilo de vida, dos hábitos de vida. Então, ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável, fazer atividade física, tentar controlar o estresse, um monte de coisa que a gente consegue, né, fazer na nossa vida, mas a resistência existe nas pessoas de ter essa mudança de hábito. E não tem como, o remédio, você vai começar tomando um remedinho de
metformina, um comprimidinho de glifage, você vai começar a tomar um comprimido. Daqui a alguns anos você vai estar com 3, 4 e mais a insulina. Sim. Que é o que a gente não quer. E para reverter essa situação, muitas vezes pode ser tarde, porque você já está com insuficiência renal, que a vida é hemodiálise. Você já teve um AVC, que às vezes é uma sequela de um paciente acamado e que é dependente 100% de alguém. Teve um infarto que, se sobreviveu a ele, vai ter uma sequela por um edema agudo de pulmão, idas e vindas ao hospital. Se tem uma ferida, uma trombose de membros inferiores das pernas, tem uma ferida, amputação e aí irreversível. Então a gente tem que pensar, a gente fala isso para os pacientes, não com essa agressividade, porque o que a gente não quer é assustar, porque senão o paciente acha que está morrendo por ter diabetes, mas não. A diabetes, ela é uma doença silenciosa e traiçoeira. Sim. E ela não mata de uma vez. Se matasse de uma vez, talvez fosse, né, melhor, mas ela vai agredindo o corpo até que isso aconteça. Então o sofrimento ele aumenta. E a gente está aqui para evitar que esses sofrimentos aconteçam. Então a gente tem a podiatria que, assim como a ozonoterapia também, mas a podiatria, que aqui é o caso, para que vocês evitem os agravos, certo? Nos problemas nos pés, de feridas, de problemas vasculares, que ajuda bastante, porque você parar de sentir dor na coluna, vai fazer você voltar a andar. Sim. Vai fazer você voltar a fazer a sua caminhada, e as pessoas não conseguem entender isso. E anti-inflamatório pro diabético, para todo mundo, é um veneno. E saber que para você procurar uma profissional como ela, você não precisa de encaminhamento médico. Você pode ir direto procurar o podiatra. Inclusive te encontra no Instagram como é gabriela.massa.et de estomaterapia podiatra. Então, gente, vamos lá. Arroba Gabriela com 2 L's. Gabriela Massa.et podiatra. ET Podiatra. Clica lá, escreve lá no Instagram e já curte a página dela. Você vai conhecer o trabalho dela por ali. E lá tem o seu contato? Tem o meu contato, né? Eu atendo São Paulo de uma forma geral, mas ABC também, então eu não tenho muita barreira aí de barreiras físicas de atendimento, porque eu tenho essa sensação mesmo de responsabilidade. Então, se uma pessoa que está me procurando por conta de um pé diabético, eu acabo sempre indo, né, atender a pessoa, independente da distância, eu vou, porque até faço com gosto, né? Eu gosto dessa parte, então é isso. Isso é verdade, porque a minha paciente é daqui do ABC e ela veio, e por mais que a paciente teve resistência em usar o sapato, porque é feio, quando eu consegui conscientizá-la de que ela usando o sapato evitaria inclusive ferida no outro pé, né? E a gente conseguiria tratar com mais facilidade a ferida que tem no pezinho dela. Quando ela veio aqui com o sapato, eu falei assim, esse sapato não é tão feio não, eu achei bonito. Ela olhou assim pra mim, vai que esse sapato é bonito. Eu falei, eu não achei feio, já que esse sapato é melhor do que só melhor do que aquele Crocs que você tava usando ali, que aquilo é um veneno pro seu pé, e esse sapato não é feio não. Ela falou, olha Flávia, eu vou ter que dar a mão à palmatória. Eu falei, por quê? Ela falou, ele pode não ser bonito, mas é confortável. Como o meu pé tá gostoso dentro do sapato. Eu falei, tá vendo? Eu falei, então, é por isso que a gente insiste. Sim. Que é aquilo que você falou. Não é o meu pé que tem que calçar no sapato, é o sapato que tem que calçar no meu pé. Ele tem que ficar confortável, ele não pode apertar, ele não pode fazer bolha, sim, não pode ficar fazendo calo, ele não pode ficar esfregando. A gente tem
que prestar atenção em tudo isso. E isso não é só para quem tem diabetes, não. Para quem tem pressão alta, para quem não tem doença nenhuma. Porque uma ferida no pé, às vezes, pode trazer uma unha encravada. Sim. A gente brasileiro tem essa cultura, né? A gente até brinca, né? Ah, o fulano não veio porque tá com uma unha encravada. Mas peraí. Pense numa unha encravada. Essa unha encravada realmente pode se tornar um problema muito grave, Exato. principalmente na vida de um paciente diabético, né? E é muito isso, né? Dessa questão que você falou dos calos, do atrito. Isso são coisas que a gente precisa observar nos nossos pés todos os dias. Né? Se tá fazendo bolha, aonde a gente tem calo, se tá doendo, se o sapato tá apertado, se ele tá atritando, se a parte de cima do calçado, que a gente chama de caixa, né? Essa parte onde tem ali o finalzinho do cadarço e aquela partezinha, o bico do calçado, onde não tem o cadarço, a gente chama de caixa. Tem gente que tem essa parte mais alta do pé, ou às vezes já tem a deformidade em garra, então o dedo fica mais alto, cria atrito ali e vai fazendo calo. Então, e a gente sabe que tem paciente que usa aqueles sapatos com bico de aço para trabalhar. Inclusive, a gente já tem empresas fazendo calçado terapêutico com o bico de aço, já é tudo específico. Mas não machuca. Exato, é específico para o paciente pé diabético, então ele tem um formato diferente, dá para fazer sob medida, eles têm os tamanhos lá que a gente fala pré-prontos, que é uma tabela de medidas, né? Que maravilha! E é o sapato, e ele tem lá a ISO, acho que 9000 lá que precisa, que é o que garante, né? A proteção dele. Tipo, esses calçados, eles têm essa regulamentação, lá tem, se eu não me engano, é essa, não vou saber, não vou afirmar aqui com certeza. Mas só pra gente saber que isso existe é maravilhoso. Mas ele tem a certificação, então, por exemplo, o paciente, ele pode, inclusive, requerer isso junto do empregador dele. Falar, olha, meu pé tem essas questões eu preciso de um calçado especial, já que eu preciso trabalhar com este calçado, eu preciso de um calçado adequado para o meu pé, porque eu tenho essas doenças e aqui está o lugar que faz. E a gente já tem isso no mercado. Olha, que legal. Então, o mercado está começando a entender as necessidades desse público. E falo mais, as pessoas estão começando a entender as próprias necessidades. Porque, que nem eu atendi um paciente que ele falou para mim que ele calçava 43. E ele era um paciente baixinho. Eu olhando ali o pé dele, eu percebi que o pé dele era pequeno. E eu fiquei encucada que como que ele calça 43? Aí tudo bem. Ele tinha lesões nos pés, eu tratei tudo e ele é caminhoneiro. Falei, seu Luiz, vamos lá, precisamos de um calçado especial, específico para o seu pé, que não vai te causar lesão, o senhor não pode ficar de chinelo, né, que é um risco, olha só o que aconteceu com o pé, etc. Ele, não, vamos fazer, eu quero resolver isso aqui, porque eu não quero, né, ter que parar de trabalhar, eu não quero amputar, porque as pessoas pensam que tudo bem, falam assim, não, tudo bem eu amputar ali uma parte, eu vou e coloco a prótese. Quem disse que a sua amputação vai ser boa o suficiente para você conseguir usar uma prótese? Então isso é uma coisa que a gente precisa muito trazer para as pessoas. A amputação, ela é uma solução que a gente não quer que aconteça. É momentâneo. E principalmente por isso, porque a gente não sabe se o paciente vai conseguir protetizar. Né? A gente não sabe se vai ficar uma ponta de osso ali que vai machucar, que vai ter que precisar ir para uma outra abordagem cirúrgica para resolver aquele coto, e aí é um outro processo. E a mesma coisa da insulina. As pessoas acham que porque elas tomam insulina, tudo bem, agora que eu estou na insulina, eu vou comer tudo que eu quero porque eu estou usando a insulina. É ao contrário, você não pode comer tudo para você não ter que usar a insulina. A insulina é o pior dos casos. Né? A gente sabe de tudo isso. E aí o paciente, eu fui lá, daí eu fui fazer as medidas do pé dele. Levei para casa as medidas e fui bater na tabela que a gente tem dos calçados, né? E eu comecei a olhar os números e ele não se encaixava em nenhum, em nada ali. Eu falei, mas o pé dele nessa parte aqui tem esse tamanho, teria que ser um número, sei lá, 44. Mas pelo comprimento do calçado, do pé dele, deveria ser um 37. E aí eu comecei a entender, eu falei, opa, peraí, eu tô
com um caso aqui na minha mão que o sapato feito o sapato já pronto da indústria não cabe no pé dele. Esse é Tão deformado que na tava. verdade não é nem o pé dele não estava deformado, mas o pé dele tinha aquela característica, ele era curto, tinha o peito do pé alto, era um pé mais gordinho. Então, assim, não se encaixava dentro das medidas padrão da empresa, da indústria. Eu falei, opa, peraí, então é caso da gente fazer um sapato sob medida. E não era um pé deformado. Ele não tinha grandes deformidades no pé, assim, coisas que qualquer pessoa com a idade dele tem, sabe? Um pouquinho do desabamento do arco ali, mas nada que deformasse o pé. Mas o pé dele era curto e largo. Então não cabia. Aí que eu fui entender o porquê que ele usava o calçado 43. Porque de largura no calçado era o único que cabia no pé dele. Coitado. E ele ficava andando com um sapato grande. muito maior do que o pé. Então olha o risco, né? Atrito, né? O risco de queda. Exato. Primeiro, né? Porque você usa ali o pé de apoio. Então assim, você tem um risco de queda. Um pé 36 e o outro 42. Então a gente tem o atrito, a gente tem o risco de queda. Então assim, quanto de problema não tem nesse paciente? Aí a gente foi, aí eu fiz um molde de gesso, mandei para a fábrica fez sob medida para ele. Aí quando veio ainda teve lá um ajuste ali na parte de trás, que a gente fala do contraforte, ficou curto, estava saindo do pé dele, então voltou para a fábrica, mexeu de novo, adequou para o tamanho dele e aí voltou, ele conseguiu usar o calçado, ele usa o calçado até hoje. Então, olha a especificidade, nem era um pé, assim, quando eu olhei eu falei, não é sob medida, é um calçado que eu vou conseguir achar dentro das tabelas ali que a gente já tem nos calçados pré-prontos. Então tem essa questão, a gente precisa estar atento com essas especificidades, né? Então quando a gente fala para o paciente, olha, você precisa desse calçado, a gente... Acreditem, nós somos os últimos da fila que queria indicar isso. Eu sou a última pessoa a querer falar, olha, precisa parar de comer tal coisa. Eu sou muito aberta com os pacientes. Eu falo, olha, por mim pode comer de tudo, desde que coma com consciência. Não pode comer grandes volumes. Você pode comer um docinho? Pode, mas assim, aí você comer 3 pedaços de bolo, né? Você se regra, dá uma segurada durante a semana inteira para no final da semana você poder comer um pedaço de bolo. Mas assim, é um pedaço de bolo, não é o bolo inteiro. A gente não pode ser tão radical porque ninguém gosta de processos radicais e impostos na vida, né? E tudo que a gente precisa, que fala assim, você é obrigado, você não pode mais, é ali que a gente tem mais vontade de ir lá e comer e de fazer. Então, exatamente por esse motivo que eu não saio cortando nada dos pacientes, falo, olha, pode comer? Pode, mas não pode comer todo dia. A quantidade tem que ser adequada, exatamente. Então, acho que isso vai deixando as coisas mais leves e também vai trazendo os pacientes mais para o nosso lado de aderir às nossas orientações, de seguir as coisas que a gente está falando. E principalmente eu sou muito aberta, assim, olha, eu aposto com você que se você fizer o que eu estou falando e der errado, você pode vir aqui me cobrar depois. E nenhum deles veio até hoje. Então, ainda bem, né? Então assim, saber a gente lidar com essas coisas, né? Com o jeito que a gente vai tratar, o jeito que a gente vai abordar. A gente não pode ser agressivo, né? Querer mudar radicalmente a vida de ninguém. A gente não gosta que mexe na nossa vida. Exatamente. Porque a gente vai fazer pro outro. Ninguém gosta de estar doente, né? Ninguém gosta disso. Mas, gente, a gente está terminando, está acabando. E eu queria que você deixasse uma frase, uma orientação para as pessoas que têm diabetes e os cuidados assim bem fácil das pessoas, para as pessoas entenderem os cuidados que devem ter com os pés, né? E o que observar. E claro, procurem o podiatra para prevenir, principalmente prevenção, para que não chegue a ponto de feridas e amputações. Você fala com eles um pouquinho? Falo sim, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, o controle do diabetes.
vamos controlar a nossa glicemia. A gente não precisa ter os valores lá, né, entre 100 e 120. Tudo bem de ficar 130, 140, mas 200 não dá para ficar. Então, o primeiro ponto seria esse. Em relação aos pés, o que a gente precisa observar? Sempre o corte das nossas unhas, então não pode deixar a unha grande, não pode arredondar essa unha, não pode cortar as laterais, ali, aquelas pontinhas que ficam, porque elas favorecem a unha de encravar, isso vai dar problema no futuro. Secar muito bem os pés depois do banho. Então, se você não consegue fazer isso sozinho, pede ajuda para alguém, né, para te ajudar ali naquele cuidado, que isso é importante porque vai dar fungo entre os dedos, isso é um problema, isso é um ponto que pode abrir uma lesão futura. Observar se tem bolha, calo, calosidade, né? O que é o calo e a calosidade? Qual é a diferença? O calo ele é pontual, a calosidade já é uma região ali, né, mais endurecida, praticamente igual ao calo, só que maior, né? Porque o calo ele é a lesão pré-ulcerativa, então se eu tenho um calo ali naquela região, ele já está me indicando que aquela região está sofrendo uma pressão excessiva e que aquilo pode abrir uma lesão. Então, inclusive a gente tem uma campanha aí chamada Calo Zero, que é exatamente para isso, para a gente não deixar formar calos nos pés das pessoas, porque elas são fatores de lesão. Né? Então, observar, cuidar desses calos. Então, não façam desbaste do calo em casa, sozinhos, não façam isso. Procurem um profissional, procurem nós, podiatras, podólogos, pessoas habilitadas, pessoas capazes de fazer isso. E observar sempre a sensibilidade do nosso pé. Né? É a sensibilidade do pé que vai ditar o que está acontecendo ali com o nosso pé. Então, se eu não tenho a sensibilidade, eu não estou sabendo o que está acontecendo lá com o pé. Então, eu preciso olhar esse pé sempre. E como que eu sei que eu estou perdendo a sensibilidade do meu pé? Fazendo os testes de sensibilidade com um profissional adequado. Quem sabe normalmente fazer? O enfermeiro, alguns, né, os estomaterapeutas, alguns também têm esse conhecimento, e o podiatra com certeza vai saber fazer. Então, fazer o teste de sensibilidade vibratória, tátil, dolorosa, térmica. Então, isso é muito importante. Jamais verifiquem a temperatura do chuveiro com o pé. Né, o paciente abre o chuveiro quente, enfia o pé para ver se a água está quente. E jamais ficar andando descalço, não pode também. Então, esses são, acho que, os maiores cuidados assim, que a gente precisa ter com os pés para evitar as lesões. E, principalmente, sempre pensar nas prevenções. Sempre. Cuidar dos pés com muito amor e carinho, porque são eles que carregam a gente o dia inteiro. Verdade. Né? Então, é que nem o professor Lázaro, né, um pesquisador espanhol, sempre ele fala, né, os pés eles são muito negligenciados, né? Ele é espanhol, então ele fala, é a ulcerita em el dedito, então é tudo no diminutivo, é a feridinha no dedinho. Quem que olha para isso? Quem que dá importância para isso? Nós vamos olhar, nós vamos dar importância, então façam isso pelo pé de vocês também, cuidem. Olhem o pé de vocês com carinho, porque isso é extremamente necessário para manter a saúde e bem-estar de vocês. É verdade, só quem já cuidou de pacientes com pés com esses problemas sabe a guerra que é, a luta que é para poder regenerar esse pé e também ter uma nova adaptação de vida no caso das amputações. Então vamos diminuir esses números aqui, cuidando da diabetes, cuidando dos pezinhos, evitando essas amputações. Quero agradecer muito a sua presença mais uma vez e que a gente tenha outras oportunidades para falar ainda mais sobre estomaterapia e podiatria também. Tá bom? Eu te agradeço muito a oportunidade. Estou muito feliz de você estar aqui e de ter te conhecido pessoalmente. Eu que agradeço, Flávia. Foi um prazer estar aqui com você e com vocês nesse bate-papo e espero outras vezes poder estar aqui para colaborar ainda mais com a nossa saúde, né? Com a saúde das pessoas, com a nossa própria, e porque nós também fazemos parte, né? Exatamente. Esse é o nosso objetivo, trazer informação para as pessoas e saúde. E cuidado. Então, assim, gente, tem diabetes? Antes de ter qualquer problema, descobriu que tem diabetes,
já vai procurar um podiatra, já procura um especialista, começa a cuidar dos seus pés lá atrás. Isso para qualquer pessoa, tá? Cuidar dos pés lá atrás. Unha com micose é o maior problema, é extremamente perigoso para formar ferida, porque ali é porta aberta para bichinho entrar. Então, cuide dos pés, é de extrema importância. Então, gente, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Muito obrigada, Gabriela. E procurem um profissional. Previnam problemas de saúde, tá bom? Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, gente!